Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em teus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Eles poderão cercar-me, perigos assustar-me, mas em Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui. Convido os irmãos para abrirmos esse culto em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, sendo tua igreja, te cultuando. Obrigada pela noite que o Senhor nos deste, um sono tranquilo, restaurador. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor permitiu que pudéssemos viver. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e recebe, amado Deus, as nossas vidas nesta manhã como oferta a Ti. Amém. Bom dia mais uma vez. É sempre muito bom estar com vocês pela manhã. Eu sou dirigente do turno da noite, mas hoje estou aqui para a glória do meu Senhor. Vamos ler juntos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler 2 versículos. E aí, já nos preparando para adorar o Senhor com louvores e cânticos, eu peço aos irmãos que, por gentileza, fiquem de pé, aqueles que podem, e vamos lermos em um só som Hebreus 10, versículos 22 e 23. Vamos lá, juntos? Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Baseado nessa palavra maravilhosa, vamos adorar o Senhor, pois Ele é fiel. Amém? Bem, graças a Deus, meus irmãos, bom dia. É um privilégio, mais uma vez, nós estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, para engrandecê-lo, amém? E essa primeira canção, ela vai pedir que o Senhor fale conosco, amém? Para que o Senhor esteja no nosso dia a dia, para que Ele nos ajude nas nossas desconfianças, nos nossos medos, amém? E nós começamos assim. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Você pode ajudar com as palmas? Sei que me falas através de um livro. Sei que me falas, eu dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor, Decidi te obedecer por amor. eu preciso Aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador, em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, O que darei? darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, Salvador. E o que darei? Darei a ti, Senhor, Por tudo. por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar aqui e nós daremos o nosso coração, toda a nossa vida para Deus, amém? Porque às vezes a gente entrega apenas algumas coisas, mas essa canção é um convite para nós entregarmos tudo, amém? Do meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por a ti meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos do orgulho vou trocar, vida do Senhor. Nós cantamos. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo
ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrego a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção. Canto essa canção, te entrego a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E nós vamos cantar que nós entregamos, amém? Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, graças a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Os irmãos sentem a presença do Espírito Santo aqui, porque é real, tão certo como o ar que nós respiramos. E eu convido os irmãos agora para fazermos oração em gratidão ao nosso Deus, ao que Ele tem feito por nós e principalmente por a oportunidade de termos uma igreja, de congregar com os irmãos. Sabemos que os nossos cultos normalmente são 2. E por conta dessa questão do distanciamento, temos 3 cultos, né, aos domingos. E isso tudo requer uma logística. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que ficam nos bastidores. Se a saúde tem uma comissão de frente, né, nós temos aqui os anjos da nossa frente, que são os irmãos que ficam na recepção, que ficam ali recebendo com tanto carinho, apesar do distanciamento, a máscara não deixa a gente não perceber a felicidade deles estar recebendo os nossos convidados e a nós. Temos também os irmãos que ficam no som, na mídia, os nossos irmãos aqui do louvor, os irmãos do Ministério de Libras, e tudo isso, meus irmãos, é porque o Senhor ama a nós e Ele levanta essas pessoas para mostrar o zelo que Ele tem para com a sua igreja. E eu convido os irmãos para oferecer ao Senhor a sua gratidão em oração agora. Oremos. Amado Deus, Senhor, nós queremos te render graça por tudo que o Senhor tem feito, pelos teus cuidados.
Senhor, não nos tem faltado, Pai, a tua presença, a certeza de que o Senhor está conosco e que nós não estamos sozinhos. Senhor, nós queremos te render graça, Senhor, pelos nossos irmãos aqui da igreja, por cada liderança, por cada líder, e principalmente, Senhor, pelos teus pastores que o Senhor levantou e que até aqui o Senhor tem guardado, tem sustentado, tem livrado de doenças, meu Pai. Nós te rendemos graças pela primeira igreja batista em Planalto, Caucaia. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa faltar o comer, o Senhor não deixa faltar, Senhor, o que vestir. O Senhor nos tem dado um telhado para chamarmos de lar. E eu te rendo graças, amado Deus, que o Senhor possa receber a nossa gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu orei antes de pedir as ofertas, mas não tem problema não. Que os irmãos fiquem à vontade para ofertar e trazer os dízimos à casa do Senhor. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Salmos 91. Vamos ler. Eu leio aqui, vocês acompanham aí. O culto está sendo gravado para ir ao ar mais tarde. Os irmãos que estão em casa podem acompanhar essa leitura conosco. Salmos 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos refletir agora na mensagem musical. Amém. Hoje no sermão nós iremos aprender um pouco mais
a respeito de um personagem, Pedro. A gente vai ver como nossa vida ela tem, às vezes, algumas falhas e algumas condutas que nós temos que não são tão agradáveis ao Senhor. Mas essa canção ela é um convite ao arrependimento, para que nós possamos rever algumas coisas e estar aos pés do Senhor em constante arrependimento a Ele. Amém? Meu Pai, não insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá, quero a glória de Deus. Cansei, quero mais viver pra mim, por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei que sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Ajude a melhorar. Se eu não consigo mais, eu sei que sou humano e eu só sei errar. Ajude a melhorar. Meu Pai, não insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Se eu não consigo mais, eu sei que sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que sou humano e eu só sei errar. Ajude a melhorar. Ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei que sou humano e eu só sei errar. Ajude a melhorar. Meus amados irmãos, a oração de intercessão, ela é um ato de amor para com o nosso próximo. A oração de intercessão é também a gente deixar claro para o Senhor que nós confiamos nele, que ele tem o controle de pessoas e de causas. A palavra do Senhor também diz que Jó, enquanto orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte dele.
e que o Senhor deu em tudo em dobro do que antes ele tinha. E eu convido agora os irmãos para lembrar dessa igreja cheia, lembrar daqueles irmãos que por algum motivo não estão aqui conosco cultuando ao Senhor, ou porque são grupo de risco, ou porque infelizmente esfriaram na fé. Meus amados, traga à memória o rostinho de cada pessoa que você queria que estivesse aqui, cultuando ao nosso Deus em unidade. Faça essa oração em prol a alguém que infelizmente era para estar aqui e não está. Vocês oram e em seguida eu acompanho. Senhor nosso Deus, nós queremos te apresentar, Pai, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos irmãos em Cristo, a vida dos nossos familiares, a vida daqueles, meu Deus, que a gente via aqui na tua igreja todos os cultos e agora a gente não vê mais. O motivo só o Senhor sabe, Pai, mas nós, em manifestação do nosso amor, nós te apresentamos essas pessoas em oração agora, Pai, e te pedimos que o Senhor venha de encontro a cada um. O Senhor sabe a necessidade do teu povo e nós te clamamos, Pai. Salva, cura, liberta, Senhor, as pessoas em que nós te apresentamos agora em oração. E por conta do tempo que é curto, aquelas que nós não lembramos agora, mas eu sei que o Senhor vai trazer à nossa memória no decorrer desse dia, no decorrer da semana, e sempre que nós lembrarmos dessa pessoa, nós vamos te entregá-las em oração. Abençoa, Pai, os irmãos que não podem vir por conta que são grupo de risco. Tende misericórdia e compaixão daqueles que esfriaram na fé, do que estão deprimidos, tristes, daqueles que estão cheios de medo. Senhor, o teu amor, o amor verdadeiro, lança fora todo o medo. E nós te clamamos, Pai, enche o coração dessas pessoas com o teu amor e com a tua presença. Assim nós te oramos e cremos que o Senhor vai nos responder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar agora com a palavra trazida pelo nosso pastor Tiago. Amém? Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor a todos, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão, boa noite, que Deus os abençoe ricamente na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para prestar culto ao Senhor, bendizer o seu nome, e como é bom poder estar na presença de Deus nesse domingo, esse domingo de culto, de celebração ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Já cantamos, louvamos, já fizemos também a nossa oração em forma de canção, que o Senhor nos ajude a melhorar. Hoje irei pregar com base também nessa ideia, e os irmãos entenderão muito bem qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Antes de expor o texto, eu gostaria de fazer apenas 2 comunicados aos irmãos e aqueles também que nos acompanham pelo culto no YouTube. Esta semana retomaremos as atividades da classe de novos membros. Então, aqueles que desejam participar da classe de novos membros, desejam fazer parte da família Primeira Igreja Batista em Planalto Caucaia, ok? Quinta-feira, às 19 horas, retomaremos as nossas aulas da classe de membresia. Então, se você tem interesse, fique ligado nos informativos, nas redes sociais da igreja. Tanto eu quanto o pastor João Eduardo estaremos conduzindo esta classe, ensinando a palavra do Senhor.
E também, a respeito da nossa escola bíblica, também retorna às atividades presenciais no dia 5 de junho, sábado, às 18 horas. A priori, permaneceremos com as duas atividades, online às terças-feiras, 19 horas, e presencialmente no sábado, às 18 horas. Ok? Dando sequência aos estudos sobre a doutrina dos atributos de Deus. Para participar da escola é necessário fazer a inscrição. O link está sendo compartilhado nos grupos do WhatsApp da igreja, nas redes sociais, enfim. Os irmãos podem se matricular e fazer parte da nossa escola. Que Deus os abençoe e vamos seguindo, retomando a vida aos poucos, mas com muito cuidado para a glória do Senhor Deus. Bom? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia. Marcos, capítulo de número 14. Você que está em casa, tome a sua Bíblia em mãos, seu celular, enfim, o recurso que você tiver que te dê acesso ao texto da palavra de Deus, dando sequência às nossas exposições sobre a vida do apóstolo Pedro. Estamos aí chegando na reta final. Se Deus assim nos permitir, em junho encerraremos essa série que estamos aqui desde o começo do ano, tem sido muito proveitosa. Então hoje vamos para o capítulo de número 14, verso de número 66 ao verso de número 72. Tá bom? Livro de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 66 ao 72. Que diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem o compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Naquela hora o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Somente até aqui o texto da palavra do Senhor Deus. Para entendermos bem aqui a situação, esse texto e essa história, melhor, que é bem conhecida, com certeza você já ouviu falar muito bem. Quem não conhece Pedro, o homem que negou a Jesus 3 vezes, um homem que foi traído pelo canto do galo naquele dia. Bom, para entendermos aqui a realidade desse texto, vamos analisar e trazer à memória alguns fatos que vocês ouviram no decorrer desses domingos, nas últimas pregações sobre a vida do apóstolo Pedro. Vamos voltar aqui para a oração de Jesus no Getsemane. Jesus estava lá orando, lembra da oração? Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava prestes a ser crucificado. Então, aprove ao Senhor Jesus orar ao Pai pedindo para ajudá-lo a suportar aquele momento de sofrimento. Quem estava lá naquele jardim? Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos do Senhor. E aí a história você conhece bem. Jesus retorna e aqueles homens estão como? Dormindo. E aí Jesus dá literalmente um puxão de orelha nos discípulos e diz: olha, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A carne fraca, mas precisamos estar com o espírito sempre pronto. E ali nós temos a exortação do Senhor para que os discípulos deixassem de lado aquela postura negligente e fossem orar, porque de fato eles seriam tentados. E aí o texto continua, Jesus está lá na oração e de repente quem chega? Judas Iscariote, Judas o traidor, ele chega com uma comitiva. Os guardas do Sinédrio, homens que faziam a segurança do local, e aí ele chega para prender a Jesus, com todo aquele aparato militar. E Jesus está lá, ele pensando que Jesus provavelmente iria fugir, ele dá um beijo no Senhor, e aí Jesus exorta Judas, enfim. E aí a história você conhece bem. Diante de todo aquele contexto de prisão e de alvoroço, Pedro carrega uma adaga, uma espada curta, sendo que esse Pedro tinha dito para Jesus: Senhor,
por ti darei a minha vida. Olha, se for preciso, eu compro briga para te servir, para te salvar. E aí esse mesmo Pedro, que tempo depois, né, ou melhor, horas depois, hora antes, ele tinha perguntado para Jesus: Senhor, se for preciso, leva a espada. E agora, lá no jardim, diante daquela situação, ele tira a sua adaga e golpeia o servo do sumo sacerdote. E aí a história, que foi o sermão das últimas semanas, ele fere lá, provavelmente ele queria acertar a garganta, né? Quem sabe dar um golpe mortal ali naquele homem, e ele acerta a orelha de um homem chamado Mal, né? A orelha cai, Jesus faz lá aquele milagre extraordinário, pega a orelha do homem, coloca no devido lugar e aí fica tudo bem. E aí ele exorta Pedro, né? As armas do reino de Deus não são essas armas. E aí a história segue. Jesus é levado com aquela comitiva e vai para onde? Vai para o sinédrio. O que é o sinédrio? A palavrinha sinédrio, da língua grega, né? Sinédrium, traz a ideia de uma visão, né? de um consenso acerca de algum tipo de matéria, delegar sobre algum assunto, alguma pauta. Então, basicamente, o sinédrio é a alta corte do judiciário do judaísmo dos dias de Jesus. Os juízes se reuniam para interrogar as pessoas e para aprender. E ali Jesus está onde? Que foi o texto da semana passada da pregação. No sinédrio. E Pedro segue de longe. Ele vai desconfiado, seguindo a Jesus por trás dos bastidores. Nós não temos notícias sobre Tiago e nem sobre João. Provavelmente eles voltaram para o lugar onde eles estavam, né, antes da oração de Getsemane. Mas Pedro está lá. E Pedro segue a Jesus de longe. Lembrando que nós estamos aqui expondo o texto de Marcos. E quem é Marcos? O secretário pessoal de Pedro. Então, provavelmente, esse relato que nós temos aqui, desta fraqueza de Pedro, é um relato com propriedade, porque Marcos, que é o secretário pessoal, tem conhecimento das fraquezas de Pedro, porque provavelmente Pedro falou para ele, e aí ele registra também no seu evangelho. Pois bem, Jesus está lá, no meio daquele pátio do sinédrio. Os homens estão julgando a Jesus, lembrando que o sinédrio é formado por 71 homens. O Nasci, que é o príncipe, o que governa aquela casa do judiciário, e 35 homens de um lado, 35 do outro, né? Entre sumo sacerdote, anciãos, ou seja, a alta corte do judiciário do judaísmo antigo, e Jesus no meio lá sendo interrogado. E aí você lembra bem, Jesus está sendo questionado se ele de fato é o Filho de Deus, e Pedro, entenda aqui a situação, segue de longe, vê tudo aquilo, né, que está acontecendo, meio que desconfiado, porque Pedro não quer ser flagrado, né? Então ele segue ali só observando. E aí a grande questão é o seguinte: esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata esse momento da crucificação do Senhor, mas também da atitude de Pedro, que está do lado de fora. Imagine uma situação, por gentileza. Nós temos o prédio, né, a arquitetura do sinédrio, e o pátio externo, o lugar onde ficavam ali os criados, os serventuários, ou seja, os funcionários do sinédrio, os guardas, as pessoas que prestavam algum tipo de serviço na área da limpeza, enfim. Nós não sabemos exatamente quantos funcionários ali estavam, mas ali, de fato, os funcionários do sinédrio estavam. No meio deles estava Pedro, o apóstolo do Senhor. Veja, Pedro tem uma atitude que é assustadora. Ele sabe que o seu Senhor está sendo interrogado para ser crucificado, ele vai morrer, e Pedro ele vai para cima, né? Ele vai lá observar o que está acontecendo. E aí, provavelmente, ele vai usando algum tipo de disfarce, algum capuz, enfim, alguma túnica, para ele não ser percebido no meio daqueles homens. E aí, enquanto Jesus está lá sendo interrogado num pátio no alto, né, do sinédrio, Pedro está na área externa, só observando. E aí, vamos para o texto. Tá bom? O texto, basicamente, está dividido em duas partes aqui. Primeiro, Pedro nega Jesus, 66 ao 71. Segundo, Pedro chora amargamente, verso 72. Então, vamos para o relato? Tendo essa imagem em mente, ok? Que eu acabei aqui de pincelar para vocês, todo esse quadro naquela noite, verso de número 66. Olha o que ele diz aí. Estando Pedro onde? Embaixo no pátio. Ele está lá, observando de longe o que está acontecendo lá no sinédrio, né? Lá no prédio onde Jesus está sendo interrogado. E olha o que diz. Veio uma das criadas do sumo sacerdote, 67 agora, e vendo a Pedro que se aquentava,
fixou o olho e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Veja bem, nós não sabemos quem é a criada. A Bíblia não relata quem é a criada. A única coisa que deixa claro o texto é que era criada do sumo sacerdote, ou seja, era uma funcionária do Sinédrio, né, que servia ao sumo sacerdote, que era um dos que lideravam aquela casa do judiciário judaico. E nós sabemos também que essa mulher provavelmente, preste bem atenção, ela não estava mal intencionada. Eu vou lá denunciar esse homem. Não, ali era o lugar que ela frequentava regularmente, provavelmente trabalhava ali. E aí, todo mundo, naquela calada da noite, um ambiente muito frio, todo mundo ao redor de uma fogueira para se aquentar, se aquecer. Pedro estava lá no meio. Pedro, que até então seguira Jesus, estava lá, todo desconfiado, observando o que estava acontecendo. E aquela criada, naquela circunstância, ela reconheceu, diz o texto, que ela fixou nele, ela olhou para ele. Quem sabe, ela olha, eu conheço esse homem de algum lugar. Olha, nós não sabemos se essa mulher viu Pedro caminhando com Jesus durante 3 anos. Lembrando que ele caminhou pelo Senhor durante todo esse tempo, 3 anos no ministério de Cristo. Provavelmente, os discípulos do Senhor eram conhecidos pela comunidade daquele período. A fama de Jesus se espalhara de tal forma que suscitara tanto admiradores quanto perseguidores. E principalmente fariseus, escribas e todo aquele grupo de pessoas interessadas em parar o ministério de Jesus. Então, a fama desses homens que andavam com o Senhor também era uma fama clara, né, perceptível àquela comunidade. Então, aquela criada o reconhece. Diz, olha, eu conheço você. Você é um seguidor dele. Ela faz referência a Jesus que está sendo interrogado lá dentro, né, lá no pátio interior do Sinédrio. E ela reconhece Pedro naquela altura do campeonato. Pensa como um homem tremeu as bases naquela hora. Ele não esperava, ele estava ali, discreto, só acompanhando de longe, mas agora alguém foi lá e trouxe à tona que ele era um seguidor. E aí, meu querido irmão, veja a resposta de Pedro, verso 68. Mas ele o negou, dizendo, não conheço nem compreendo o que dizes. Veja, esta pequena porção registra um dos episódios mais tristes da vida do apóstolo Pedro. Embora tenha feito uma declaração brilhante acerca de Jesus, você lembra da história que nós já pregamos aqui nessa série? Jesus está lá com seus discípulos, né, acerca da sua messiandade, ou seja, acerca do seu papel como o ungido de Deus na salvação dos pecadores, e Pedro tem uma resposta surpreendente, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma das mais belas declarações cristológicas, ou seja, que atestam a veracidade do messianismo de Jesus, de que de fato ele é o Filho de Deus, da natureza do Pai, é o eleito do Senhor para trazer salvação aos pecadores. Pedro reconhece, mesmo com toda a sua brutalidade, ele confessa que Cristo é o Filho de Deus. Uma segunda situação também, este Pedro, que testemunhou o milagre em sua família. Um dos primeiros milagres de Jesus foi curar a sogra de Pedro. A mulher que estava lá, febril, acamada, doente. Jesus chegou lá e curou a sogra de Pedro. E imediatamente ela passou a servi-lo, provando que Pedro era casado, né? E a ideia do catolicismo que o Papa não pode ser casado, e se Pedro é o primeiro Papa, ele era casado, então algo está mal explicado aí no meio do caminho, né? Pedro era casado, Jesus curou a sua sogra, ele contemplou o milagre da transfiguração. O Senhor, olha, preste bem atenção, Jesus tinha 12 discípulos, 12 seguidores. 3 eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E no dia que o Senhor foi para o Monte da Transfiguração, levou esses homens, e lá, uma visão gloriosa do céu, Moisés, Elias e toda aquela esfera radiante. Pedro tomou a atitude e disse, olha, Senhor, eu vou construir cabanas para vocês, uma para cada um. Para você ver como ele desfrutou de uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Esse Pedro também que andou sobre as águas. Sim, lembra do milagre? Eles estão no barco, no auge da tempestade, Jesus aparece lá ao fundo e eles começam a dizer, é um fantasma. E aí Jesus, não, sou fantasma não, sou eu. E aí o que Pedro diz? Pois se és tu que estás andando sobre as águas, manda eu ir ter contigo. Meio que querendo colocar Jesus à prova, né?
Aí Jesus, o que é que Jesus diz? Vem. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Ele vai caminhando em direção a Jesus. De repente, ele olha para a tempestade e começa a afundar. E aí Jesus vai lá, toma a mão dele e diz assim, Pedro, homem de pequena fé. Né? E vai lá e salva ele, porque ele já estava afundando. Então, observe. Pedro é um homem que desfrutou de muitos milagres. É bem verdade que ele vacilou muitas vezes. Mas ele fez confissões, declarações brilhantes acerca de Jesus. Ele testemunhou, né, como nós dizemos, com os olhos que a terra há de comer. Ele viu os milagres do Senhor. Ele desfrutou de todas as experiências. Mas agora, é um momento pontual do ministério de Jesus, quando uma simples criada chega para ele e diz, olha, você é um deles. Ele diz assim, eu não o conheço. Meus queridos, que golpe, né, no coração desse homem. Imagina que situação Jesus ter esse tipo de seguidor. Depois de 3 anos caminhando com o mestre, ele diz que não o conhece. Pedro, que viu esses milagres, comeu à mesa com Jesus, presenciou, preparou muitos peixes assados para o Senhor. Agora ele diz que nem sequer o conhece, e ele ainda diz mais, né? Ele joga a culpa para a criada. Você nem compreende o que está dizendo, diz lá o verso 68. Colocando o X da questão agora sobre aquela jovem, né? Você não sabe o que está dizendo. Sabe o que é interessante aqui? Nós sabemos que Pedro falhou e não tem para onde correr, né? Isso aqui é muito claro, ele errou grotescamente. Mas os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, fazem questão de mencionar essa história. Geralmente acontece assim no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas, que é chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm algo em comum, registram as mesmas histórias com perspectivas diferentes, né? Marcos escreve de forma objetiva para os romanos, Mateus escreve muito ali capricho, né, de lei, de escrito ali dos judeus para um público judaico. Lucas, como um bom médico, registra com detalhes os milagres de cura do Senhor. E João foca mais na natureza divina do Filho de Deus e tal. Então, cada um tem um público específico, uma proposta específica em escrever seu evangelho, mas os 4, nesse quesito, registram a história de Pedro. E sabe o que é interessante? Que a proposta dos 4 evangelistas aqui não é envergonhar Pedro, né? Os evangelistas narram o episódio da falha de Pedro quando este negou a Jesus. No entanto, o objetivo deles não é envergonhar ou enfraquecer a imagem de Pedro, mas revelar um amor restaurador de Jesus lá na frente, mesmo quando Pedro cometeu essas falhas grotescas. Pense bem, esses homens fizeram questão de registrar esse episódio na vida de Pedro, e com certeza, Pedro teve de lutar com isso durante toda a sua vida. Imagina, depois do Pentecostes, diante daquela pregação poderosa, as pessoas dizendo que é esse aí que negou a Jesus? Né? Prega dessa forma, né? Toda cheio do poder de Deus, da unção de Deus, mas ele estava negando no dia desse. Com certeza ele teve que lutar com esse estigma, né? Até hoje nós temos que lutar com situações assim. Você faz 99, mas se você vacilar uma vezinha, as pessoas vão lembrar o quê? Do seu vacilo, né? Eu posso passar aqui 10, 15 anos pregando para vocês, né? Quem sabe até se jubilar do ministério. Mas se eu cometer um deslize, eu vou ser conhecido pelo deslize, não pelos anos de pregação e de serviço. Você pode ter certeza. Com todo mundo é assim, né? Ou você nunca usou essa queixa, né? Fiz tanto só porque eu vacilei agora, não vale mais nada, né? Então, isso é muito comum. E já era comum também na igreja primitiva, né? Então, provavelmente esse foi um estigma que Pedro teve que lutar, uma espécie de um espinho na carne, como efeito do seu ministério. Mas o interessante aqui é que ele de fato nega Jesus e não o conhece, ele diz não conhecer. E aí ele foge, né, de um ambiente que poderia comprometê-lo. Se você observar o final de 68, diz assim, e saiu para o alpendre, ou seja, ele já estava na parte exterior do sinédrio, e agora ele vai para o alpendre, né? E aí observe bem aqui, na sua Bíblia pode ser que esteja entre colchetes. Olha aí o texto. E naquela hora, ou seja, o galo cantou. Naquele momento, né, o galo cantou. Por que Marcos faz questão de dizer que naquela hora o galo cantou? Porque foi isso que Jesus disse. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Jesus foi, né, enfático. Nós temos aqui uma clara demonstração
do atributo de onisciência de Jesus. Que mesmo no seu estado de humilhação, preserva esse atributo, essa qualidade da divindade. Ele sabe o que há de acontecer e diz: Pedro, antes que o galo cante 2, você me negará 3 vezes. Quando Pedro estava confiando na sua espiritualidade, no seu pedestal espiritual, Jesus deixou claro. E aí, a história continua. Veja aí, verso 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes. Preste bem atenção. No primeiro momento, essa criada chega para Pedro e diz: você é um deles. No segundo momento, ela fala para os circunstantes. Quem são esses? São aqueles que trabalham no Sinédrio, são pessoas que, de fato, conviviam naquele lugar. Estavam ali todos os dias, provavelmente pessoas que ela conhecia muito bem, e agora ela diz para eles: olha, pessoal, este é um deles. Pela segunda vez, aquela criada, você deve estar imaginando: pastor, mas que criada, né? Como é que pode? Dedurou Pedro, mas nós não sabemos, provavelmente que ela não estava mal intencionada, tá bom? É porque Jesus estava sendo interrogado lá dentro, e Pedro era um dos que andava com ele, então, suscitava margem de dúvida aqui. Então, diz, olha, ele é um deles também. Mas é o que diz o 70. E pouco depois, mas ele negou outra vez, ou seja, segunda vez ele nega Jesus. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Agora, pela terceira vez, não mais a criada, mas os homens, as mulheres que ali estavam, olharam para ele e confirmaram o que a criada estava dizendo. Provavelmente, naquela altura do campeonato, por mais que Pedro estivesse lá no alpendre, fugindo de alguma situação que o comprometesse, as pessoas que ali estavam já tinham tomado conhecimento que o que a criada estava pontuando ali era verdade. Então ele diz: olha, você é verdadeiramente um deles. E digo mais, você é um galileu, ou seja, assim como Jesus, que veio lá da região do norte, você também veio com ele. A gente conhece, em outras palavras, eles estavam dizendo: nós te conhecemos de longas datas, sabemos que você é lá do mesmo lugar deste homem que está sendo acusado. Você é um deles, sim, você estava lá com ele. E aí, pela terceira vez, veja o que Pedro diz. Verso 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Veja, irmãos, a que ponto Pedro chegou. Diz o texto que naquele instante ele começou a praguejar. O que é praguejar? É amaldiçoar. Provavelmente ele diz: olha, eu prefiro ser amaldiçoado do que dizer que conheço esse homem. Veja a que ponto esse homem chegou. Prefiro morrer. Eu prefiro ser leproso. Quem sabe ele disse isso, Prefiro ser um leproso do que ter andado com esse homem. Não conheço, não. Isso é coisa da cabeça de vocês. Eu juro, eu dou minha palavra. Irmãos, nós estamos falando aqui de um homem que seguia a Jesus. Um homem que caminhou com o Senhor. Nós não estamos falando aqui de alguém que como nós, que cremos, mas nós não vimos ainda. Mas alguém que conviveu com ele. Ele começou a praguejar. Você tem noção disso? A pessoa começa a amaldiçoar e dizer: eu prefiro as maldições. Eu prefiro que Deus seja amaldiçoado e dizer que eu andei com esse homem aí. Não, jamais. Eu nem conheço, sei nem quem é. Nunca nem ouvi falar. Isso é coisa da cabeça de vocês. Vocês estão me confundindo aí. Não existe isso. E aí, o que acontece naquela situação? Depois ele praguejar e falar tudo aquilo. Meu irmão, a música tocou e feriu a consciência de Pedro. Qual música, pastor? Olha o começo do 72 aí. E logo cantou o galo pela segunda vez. Quando o galo canta, Deus faz questão que Pedro ouça o canto do galo. Provavelmente naquela hora, que galo miserável, E o galo disse lá: miserável é você que negou o Senhor 3 vezes, O galo canta e martela na consciência de Pedro. O galo não tinha nada a ver, criação de Deus. Cantou lá, e quando cantou, o relógio de Deus, martelou na consciência de Pedro, e ele viu que tinha, na verdade, feito o quê? Uma besteira.
falhou. Um homem que diz que daria a própria vida por Jesus. Que foi tão enfático, né? Às vezes parecia tão vigoroso. Bastou o galo cantar pela segunda vez, ou seja, o galo venceu ali a disputa com Pedro, né? Cantou 2 vezes, e aí Pedro se tocou, né? Literalmente. Olha o que diz o final de 72, segunda parte do nosso sermão aqui, onde Pedro chora amargamente. 72. Então, vem a conclusão de Marcos aí, ó. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Ah, meu querido irmão, como uma espada, né? O Espírito Santo, naquele mesmo instante, trouxe à tona. Não é esse o ministério do Espírito Santo? Trazer à tona as palavras de Jesus? Naquela mesma hora, o Espírito Santo, por meio do canto do galo, fez martelar a consciência de Pedro e a palavra veio de encontro ao seu coração. E aí a ficha caiu. Veja o verso 72. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E aí, caindo em si, desatou a chorar. Ele ficou arrasado. Um discípulo, lágrimas literalmente de um fracassado aqui. Sua fidelidade foi provada e ele vacilou. Ele começou a chorar. Ele percebeu. O último versículo desta passagem narra a atitude de Pedro depois de lembrar das advertências de Jesus. Depois do galo cantar 2 vezes, Pedro caiu em si e percebeu a gravidade de seu pecado. Mas por ser verdadeiramente um servo de Jesus, tá bom? Por mais que tenha vacilado em sua fé, o fiel apóstolo chorou amargamente, apresentando a Deus lágrimas de arrependimento. Existem muitas pessoas que dizem: Pedro não era crente, Pedro se converteu depois do Pentecoste, quando ele foi revestido pelo poder. Não, ele era um crente, só que vacilou mesmo, né? Negou mesmo a sua fé ali, no sentido de que ele nega a pessoa de Jesus. Um ato de covardia, de fraqueza de um homem. Pedro tinha uma aparência de um homem forte, mas ele era um homem fraco, realmente, como muitos de nós que aparentamos uma vida de uma pseudo-santidade, e muitas vezes nós somos apenas pessoas fracas em nossa fé. Nós não podemos olhar para Pedro e achar que somos superiores a Pedro. Eu entendo, e aí uma percepção pessoal, que tanto Marcos quanto Mateus, Lucas e João, os 4, por inspiração divina, fizeram questão de registrar isso para deixar claro que isso é um pouco de cada um de nós, que todos nós estamos sujeitos a isso, a muitas vezes a fraquejar nossa fé, negar pastor, vou negar a Jesus, mas negamos a Jesus quando desobedecemos, negamos a Jesus quando não fazemos o que deveríamos fazer com o conhecimento que Deus tem nos dado. Negamos a Jesus quando agimos com infidelidade, negamos a Jesus quando murmuramos sem reconhecer o seu cuidado em nossa vida, negamos a Jesus muitas vezes com atitudes, com pensamentos, com palavras torpes. E é muito fácil dizer: Pedro negou a Jesus. Eu não negaria. Não, está aqui, é um lembrete. Os 4 evangelistas fazem questão de dizer: isso aqui é um alerta, todos nós estamos sujeitos a esse mesmo pecado. E Pedro vacilou mesmo. Só que aí, irmãos, ele é servo de Deus, e por ser servo de Deus, Deus trouxe o verdadeiro arrependimento. E ele chorou copiosamente. A palavra desatar a chorar, ele chora realmente. O choro amargo ali. E de fato, ele é tratado pelo Senhor. Bom, o texto que acabamos de meditar narra sobre o deslize de um dos seguidores mais conhecidos de Jesus. Da falha em negar a Jesus até o choro copioso, muitas lições podem ser extraídas da vida deste servo do Senhor. Sendo assim, voltemos agora aos valiosos ensinamentos das Escrituras quanto a essa questão, a este relato da vida de Pedro. Vamos lá. Eu quero aqui apenas pontuar 3 aplicações e rogo ao Senhor que essas verdades fiquem em nossos corações para a glória de seu nome. Com base no relato da falha de Pedro, aprendemos que, em primeiro lugar, até o mais fervorosos dos servos de Cristo podem pecar vergonhosamente contra o Senhor. Até o mais fervoroso, até o mais piedoso dos crentes, infelizmente, podem pecar contra o Senhor. Pedro foi um dos apóstolos que mais privilégios recebeu da parte de Deus. Ele estava no Monte da Transfiguração, que nós já falamos.
Sua sogra foi curada, ele fez uma confissão brilhante acerca de Jesus, andou sobre as águas por alguns instantes, enfim, um homem cercado por feitos extraordinários, mas mesmo assim falhou em sua vida. A Bíblia é a história de homens fracassados, que falharam em sua devoção a Deus. Mas é por isso que o mérito é de Jesus, porque ele não cometeu pecado e não falhou, e é nele que nós confiamos. É por isso que é necessário estarmos unidos a Cristo, porque Deus, ao olhar para nós, vê os méritos de Cristo e não os nossos, porque nem mérito temos, somos falhos. Até o mais fervoroso do crente. Quantas pessoas você já tomou conhecimento? Aquele pastor, um homem tão crente, um pregador tão fiel, de repente você tomou conhecimento que ele vacilou em uma área e caiu. Bem recentemente tomei conhecimento de um pastor muito querido, que tinha uma certa aproximação, e tomei conhecimento que ele tinha, infelizmente, falhado em algum momento da sua vida, na sua vida moral, e tinha se desqualificado para o ministério. E como dói no coração. E quantas pessoas que nós já conhecemos, que nós dizemos assim, nunca imaginei que fulano poderia fazer isso, nunca imaginei que fulano iria cair nesse pecado. Meu querido irmão, o nosso grande inimigo, que é o nosso ego, precisa a cada dia ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo, porque até o mais fervoroso dos crentes pode vacilar em sua fé. Pode vacilar. Eu e você estamos nesse mesmo barco, precisamos recorrer a Jesus. Essa narrativa tem o propósito de nos ensinar que, mesmo após a conversão, mesmo após a renovação do Espírito Santo, ou seja, a regeneração, o novo nascimento, os crentes estão cercados por fraquezas e sujeitos a cair. A finalidade deste relato não é nos deixar na zona de conforto e dizer que podemos cair, então pronto. Não, é impressionar-nos acerca da imensa importância do corpo. Precisamos ter muito cuidado quando nós tomamos conhecimento da queda de alguém e querer tripudiar do sofrimento alheio. Tá vendo? Caiu? Você não caía, mas caiu é porque é fraco na fé. Isso não acontece comigo. Cuidado com essa postura. O pecado que se aflora no meio do povo de Deus, que muitas vezes causa escândalo, é para nos trazer tristeza, clamor, e não tripudiar em cima da desgraça do outro. E quantas pessoas se gloriam quando alguém cai? Quantas pessoas, inclusive crentes, se alegram por saber que fulano vacilou em uma determinada área, parece que o ego se inflama porque ele se sente mais crente. Muito cuidado com esse sentimento. Como dizia o grande Jonathan Edwards, a tomar conhecimento da queda de outros irmãos, isso deve nos trazer temor e tremor, porque podemos cometer os mesmos pecados. Devemos ter misericórdia e clamar a Deus misericórdia. Então, meu querido irmão, tomamos cuidado, porque até o nosso fervor, por causa do pecado, pode ser convertido em frieza espiritual. Segunda lição que aprendemos aqui. Até a menor das tentações tem o poder de arruinar as nossas vidas. A menor tentação. Basta uma pequena brecha para que uma muralha fortificada venha abaixo. Devemos ser cautelosos nesse sentido. Estejamos atentos quanto ao fato de considerarmos leves as tentações, por parecerem pequenas e insignificantes. Não há nada pequeno demais no que concerne às nossas almas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Apenas uma faísca pode causar um grande fogo. Uma pequena discordância pode trazer grande confusão. Ou seja, basta um pequeno deslize para que uma desgraça sem proporções possa se instalar em nossas vidas. Então vamos tomar muito cuidado. Aquela postura, não, pastor, eu resisto à tentação. Pode vir qualquer tentação que eu tiro de letra. Cuidado com essa postura. Cuidado, não, pastor, você não me conhece. Eu sou tão forte, eu resisto, pastor, às tentações, é surpreendente. Não, irmão. Essa conversa não dá. Temos que ter cuidado. O que José faz quando ele é tentado lá pela mulher da casa de Faraó? Você acha que ele é tentado por uma mulher qualquer? Não, uma mulher bonita, de fato. Com certeza, uma mulher muito bem cuidada, com todos os atributos de sensualidade muito evidente dentro do contexto do Antigo Egito. E ele chega naquela mulher, o que ele faz? Pode vir, que em nome de Deus eu vou vencer a tentação. Não, ele não quer nem saber, eu vou correr daqui. Ele foge.
Ele foge. Ele é acusado depois, de forma injusta, mas aí Deus honra a sua fé, a pureza do seu coração, em reconhecer que se ele desse uma brechinha, poderia ser a ruína. Diferente de Davi, que era para estar no campo de batalha, mas vai passear no alpendre, era para estar lá na frente do exército, como líder militar, mas não, vai para o alpendre, ficar vendo, né? Só Deus sabe o quê. Aí vê Batseba tomando banho, diz, olha, achei tão bonita, né? Benção, criação de Deus, né? Veja que coisa linda, traz ela para mim, que eu quero conversar um pouco com ela, e vai lá e peca. E aí, ó, um pecado vai trazendo outro, adultério, depois o quê? Assassinato, depois problema em casa com o filho, e aí a vida cheia de percalços. É isso que você quer para você? Vamos ter cuidado. Hã? Ah, pastor, isso é duro demais, sim. Hã? Ah, pastor, sou corajoso para enfrentar a tentação. Eu, como disse no culto logo mais cedo, nesse momento da tentação, né? Se ser covarde, entenda covarde que no sentido de ser cauteloso também, de não enfrentar a aprovação, é melhor do que ir corajoso demais e ir para a tentação, para o caminho de condenação. Muito cuidado. Então, cuidado. Não brigue com as tentações. Todavia, meu querido irmão, minha querida irmã, se dado momento da sua vida você, mesmo com todo fervor, vacilou, mesmo com todo cuidado e resistindo a tentações, você cedeu, existe esperança para nós, para os verdadeiros crentes. Terceira lição desse texto: o amor de Jesus por aqueles que demonstram o verdadeiro arrependimento é maior que as nossas falhas. O amor de Jesus por aqueles que demonstram o verdadeiro arrependimento é maior do que as nossas falhas. Apesar do pecado que eternamente nos arrodeia, das tentações que enfeitiçam os corações e das quedas que cometemos no caminho, existe uma esperança para aqueles que vacilaram em sua fé. É o amor de Jesus. Todavia, existe uma condição, uma exigência. A exigência do verdadeiro arrependimento. O que é um arrependimento? O que significa isso? Para entendermos melhor a doutrina do arrependimento, vamos aqui recorrer a uma declaração de doutrina, chamada Catecismo de Westminster. Na pergunta 76 ele diz: o que é o arrependimento que conduz para a vida? E ele responde: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e o aborrece, que se volta agora para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Ele em seus caminhos em um estado de nova obediência. Ou seja, o arrependimento é reconhecer que falhou, confessar, aborrecer, ou seja, deixar e se voltar para Deus dizendo: Deus, eu preciso de Ti para vencer esse pecado. Eu me arrependo, eu reconheço o que eu falei. E não é remorso. Remorso é quando a pessoa reconhece, mas não muda. Caso de Judas. Ele reconhece, né, que de fato bateu na consciência, mas ele não se arrepende e vai lá e comete o pecado, né? Acaba cometendo suicídio. Mas Pedro não. O galo cantou, o Espírito Santo atingiu a consciência dele, ele se arrependeu, ele reconhece isso. O coração dele fica tomado por temor e tremor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu repito, se em dado momento da sua caminhada você vacilou, você falhou, o amor de Jesus nos garante o perdão dos pecados, uma vez que expressamos o verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado. Veja o que diz, por gentileza, Ítalo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos terminar essa exposição com esse texto em mente, tá bom? 1 João capítulo 2, verso 1, verso de número 2. Veja o que diz a palavra do Senhor Deus. 1 João capítulo 2. Capítulo 2. Aí está no 1. Pronto. Vamos lá. Olha o que diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Esse é o objetivo. Tome conhecimento dessa verdade, mas não para pecar, mas para não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, ele faz questão de dizer, se nós pecarmos, nós temos um advogado, alguém que vai nos ajudar diante do Pai. É Jesus, o justo. Ele faz questão de dizer, porque nós não somos tão justos quanto imaginamos, nós não somos tão bons quanto imaginamos, nós falhamos. Mas Jesus nos ajuda a melhorar. O que nós cantamos hoje é o que o texto nos ensina. Ele nos vai ajudar, em meio às nossas falhas e fraquezas, a seguirmos a vontade de Deus com o coração cheio de arrependimento. Portanto, você que ouviu essa exposição, você que também está em casa ouviu essa mensagem, aqui está uma mensagem de exortação, mas ao mesmo tempo de consolo. Se você vacilou como Pedro, se você em algum momento cometeu deslize, se arrependa, deixe os pecados, se volte para Jesus, porque Ele é a propiciação, ou seja, Ele é a satisfação, Ele é aquele que supre a expectativa de santidade do Pai, aplacando a sua ira por causa da sua justiça. Como disse o grande reformador João Calvino, sobre nós, Cristo nos dá a capa da sua justiça. E quando o Pai em sua santidade olhar para nós, não verá os nossos pecados, mas a justiça de Cristo que foi colocada sobre nós. Que Deus nos abençoe e que trilhemos o caminho de santidade, arrependimento para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, se você cometeu alguma falha, se existe alguma área da sua vida que você tem vacilado constantemente, alguma fraqueza espiritual, e você, na sua trajetória, tem oscilado em sua fé, tem falhado, e precisa da ajuda de Deus, essa é a hora de orar e pedir, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude, para que eu não negue o teu nome, mas que eu caminhe. Lembrando que a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja é um lugar para pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Aqui é uma UTI, uma enfermaria, onde nós chegamos estraçalhados pelo pecado, mas que o bom Espírito de Deus vai restaurando as nossas feridas com seu óleo da unção e seremos curados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Ore, feche seus olhos, pense em áreas da sua vida que você precisa melhorar e diga, Senhor, eu estou aqui para te clamar, me ajude. Vamos orar e pedir a graça do bom Deus. Você que está acompanhando essa transmissão, se possível também, acompanhe esta oração. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Deus, nós te rendemos graças por esta exposição da tua palavra. Porque a vida de Pedro reflete a vida de todos nós. Pregar sobre a falha de Pedro em negar o Senhor é pregar também sobre as nossas vidas, porque temos negado o Senhor praticamente todos os dias. Quando cometemos os nossos pecados, os nossos vacilos, pecamos no pensamento, nas palavras, nas atitudes, e precisamos urgentemente da tua exortação, da tua provisão em cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade. Se em algum momento da nossa caminhada, ó Deus, nós fracassamos e falhamos, dai-nos o verdadeiro arrependimento. Arrependimento para trazer mudança de vida, para que possamos reconhecer que sem ti nada podemos fazer, aborrecer o pecado e ter a certeza que precisamos trilhar o caminho de santidade. Purifica-nos, ó Deus. Como diz a tua palavra, limpa-nos com ensopo, ou seja, que sejamos purificados pelo Senhor. Pois aqui estamos reconhecendo que somos fracos, reconhecendo que somos incapazes, que não somos tão bons quanto imaginamos. Somos pessoas carentes da tua graça. Mas aqui estamos, reconhecendo a nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço por este ouvinte, que porventura ouviu essa exposição e que no seu lar reconhece que também sem ti nada ele pode fazer. Se porventura uma pessoa não crente ouviu essa exposição, que o Senhor traga o arrependimento, que trilhemos o caminho de humildade e santidade, pois perfeito somente o Senhor Jesus. Mas aqui estamos nós, sujeitos às tuas mãos, às tuas obras, e sendo aperfeiçoados por ti, hoje e sempre. Amém. Meu querido irmão,
Você que ouve essa exposição que não é crente, aqui estão chamados para o verdadeiro arrependimento, a reconhecer que nós falhamos diante de Deus, mas que Cristo tem nos dado a eternidade em seu nome e por meio de sua vida. Arrepende de seus pecados, se volte para Jesus. Se porventura você que está ouvindo essa exposição está afastado da fé, é tempo de retornar à casa do Pai. Que Deus te abençoe e que esta mensagem fique no seu coração. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos ser despedidos com a bênção dos apóstolos. Recebam, pois, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, hoje e para sempre. E toda a igreja diga em alto e bom som, amém. Que Deus abençoe a todos.